Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã abençoadora na nossa vida. Agradecer ao reverendo Roster, o conselho, e o honroso convite a nós nesta manhã. Eu quero meditar nesta manhã com os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 19 ao verso 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 19 ao verso 30. Convido a igreja a colocar em pé, reverência à palavra do Senhor, acompanha a leitura, Atos capítulo 11, o verso 19 ao verso 30. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. A igreja pode se assentar. Quero falar nesta manhã, meus irmãos, sobre uma igreja irresistível. Uma igreja irresistível. Wayne Cordeiro, meus irmãos, em um dos seus livros, A Igreja Irresistível, ele expressa bem, meus queridos, o que é algo irresistível. Algo irresistível para nós, meus irmãos, é aquilo que traz à nossa mente, dá luz a nós, quando nós, meus irmãos, por exemplo, gostamos de alguma coisa, e qual você não resiste. Por exemplo, eu não resisto duas coisas, um pudim gostoso e também uma lasanha. É irresistível. Você deve estar com fome, né? Mas é algo tão irresistível para nós, algumas coisas, que parece que nos chama a atenção. Mas quando nós falamos, meus queridos, da igreja, por exemplo, parece que nós estamos vivendo hoje um século 21, de uma igreja, meus irmãos, que parece que não está sendo tão irresistível assim. Porque se é algo irresistível, é algo, meus irmãos, que nos chama a atenção, é algo, meus irmãos, que promove em nós esse desejo de podermos, meus irmãos, estar na presença do Senhor nosso Deus. Não é algo, meus irmãos, de cascata de efeito, não é algo, meus irmãos, somente de estarmos por estar. Estar na igreja, de fato, é uma coisa, mas viver dentro da igreja e viver de conformidade, aquilo que Deus requer de nós, parece que é tão diferente. Uma igreja irresistível, meus irmãos, é algo que nos fascina, é algo, meus irmãos, do qual nós queremos fazer parte, é algo, meus irmãos, que nós abraçamos, não é? As pessoas hoje vivem abraçando o seu time de futebol, e aí você coloca e veste a camisa, é tão irresistível que as pessoas pagam o preço que tiver que pagar, para poder então assistir, para poder torcer, para poder animar, e por aí vai.
Mas quando nós falamos, meus irmãos, da igreja, onde tem uma mensagem centralizada em Cristo, onde tem uma mensagem, meus irmãos, transformadora, onde tem uma mensagem, meus irmãos, que nos leva a nós nos colocarmos diante do Senhor, humildemente nos apresentar diante dEle, e num momento como este, da comunhão, de nós, meus irmãos, olharmos a graça irresistível do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que eu e você estamos aqui, é por causa dessa graça irresistível. Não tem como você resistir, não teve como eu resistir, mas a graça irresistível, meus irmãos, foi quando Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, pagando, meus irmãos, os nossos pecados. Era eu e você que deveríamos estar na cruz, era eu e você que deveríamos estar mortos, e nós estávamos. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida estando nós novamente em Cristo. E por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para uma igreja irresistível, o livro do Antônio Cordeiro diz o seguinte, que nós crescemos espiritualmente nesta igreja, pois a igreja irresistível, ela cumpre o seu propósito. O propósito, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, o verso 18, que nós somos transformados de glória em glória. E se nós somos transformados de glória em glória, as pessoas olham para você agora e percebem, puxa vida, eu quero ser um cristão como você, eu quero ser uma pessoa como você, não pelo que você é, mas eu vejo em você alguma coisa diferente. Alguém já perguntou para você? Puxa, tem alguma coisa que lhe chama atenção, não sei o que é. Quando eu estava na escola secular, não é? Então eu me converti, nascido e criado na igreja presbiteriana, era muito bonzinho, não é? Então a gente já fez algumas coisas que somente Deus, para ter graça e misericórdia de nós, não é? E nos chamar com santa vocação para ser o ministro. Mas quando eu me converti de fato, de verdade, eu já tinha 14 para 15 anos de idade. E então quando chegou aos 17 anos, foi para o 2º grau na escola, e então eu cheguei naquela sala e disse, meus queridos amigos, tenho uma novidade para vocês, eu agora sou de Cristo, eu agora tenho a Bíblia, eu quero ler com vocês. E então aquelas pessoas do qual eu sentava no fundo da sala, agora, meus irmãos, elas foram deixando de ser meus amigos a princípio, e eu tive que conquistar aquilo novamente. Eu comecei a sentar na 2ª carteira da escola, tudo que o professor pedia eu fazia, tudo que eles mandavam fazer eu fazia. Eu não coloquei mais fogo na escola. Um dia eu coloquei fogo na escola, outro dia eu pulei o muro da escola para assistir o Rambo, não é? Agora tem o Rambo 5 aí. Todas essas coisas que a gente na época falava, puxa vida, como é que eu consegui fazer tudo aquilo? Mas agora, meus irmãos, nós somos alcançados por essa graça irresistível. E então agora, tive, meus irmãos, que mostrar para eles de que eles poderiam ser alcançados também por Cristo. E quando eu terminei o 2º grau, dizendo que iria para o seminário, e então no início era zombaria, mas depois todo mundo foi aplaudindo, nesse sentido, falando, Joel do céu, mas houve uma transformação da água para o vinho, você mudou completamente. E eu falei, yes! Era isso, meus irmãos, que tem que acontecer, porque hoje as pessoas não querem vir à igreja, as pessoas hoje, meus irmãos, têm medo. As pessoas hoje, quando fala de cristianismo, quando fala de cristão, ela olha para você e ela já coloca você assim num banco de réus, porque as pessoas hoje não estão vivendo de conformidade à vontade de Deus. Mas a igreja irresistível é que nós crescemos espiritualmente nessa igreja, pois a igreja irresistível, ela cumpre o seu propósito. Você está cumprindo o seu propósito? Nós somos chamados, meus irmãos, para servir. Quando você lê o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, o verso de número 13 a 23, o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós agora, meus irmãos, somos novas criaturas. Nós agora temos que deixar o velho homem e agora, meus irmãos, ser um novo homem, uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17,
Será que nós estamos em Cristo? Porque a igreja irresistível não é uma igreja, meus irmãos, que fica de braços cruzados, não é uma igreja, meus irmãos, esperando as coisas caírem do céu, não. A igreja irresistível, ela cresce espiritualmente. De acordo com o livro, a segunda coisa de uma igreja irresistível é que nós temos o desejo de, nós temos que testemunhar um forte senso da missão. Nós testemunhamos esse forte senso da missão. Nós queremos cumprir o ID de Jesus, porque nós somos chamados, meus irmãos, para isso. O livro de Atos, meus irmãos, com certeza é um livro, meus irmãos, que nos inspira. O livro de Atos, meus irmãos, acho que vocês estudaram aí um tempo com o reverendo Rossi, o livro de Atos inteiro, ele falou para mim. E aí, então, meus irmãos, você percebe de que o livro de Atos é um livro, meus irmãos, que narra a história da igreja. A história da igreja primitiva, do qual nós devemos olhar para esse texto, olhar para o livro e ver, meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar. E nós vemos, meus irmãos, que com a descida do Espírito Santo, essa igreja, meus irmãos, começou agora a anunciar o Evangelho. Primeiro, meus irmãos, eles cresceram espiritualmente. Segundo, eles testemunharam a forte senso da missão. Diz que se espalharam para todo lugar. Quando você lê Atos 9:31, ele diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando e caminhando, e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em números, em meio às provações, em meio às tribulações. O maior desafio, meus irmãos, da igreja do século 21 hoje, é manter a fé. O maior desafio da igreja do século 21 hoje, meus irmãos, é se tornar uma igreja irresistível, onde as pessoas olham para você e veem em você o caráter, onde olham para você e veem que você é uma pessoa, meus irmãos, que brilha. Não é assim que aconteceu com Estevão? No capítulo 6 do livro de Atos, ao ser apedrejado, ele mesmo orou a mesma oração, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas o rosto de Estevão brilhava, porque estava nele ali, meus irmãos, a graça irresistível, do qual eu e você, meus irmãos, temos hoje. Mas o que está acontecendo, meus irmãos, com a igreja do século 21? O que está acontecendo, meus irmãos, com as nossas igrejas hoje? Ninguém tem paixão mais pelo Evangelho. Ninguém lê a Bíblia, meus irmãos, como deveria ler. Ninguém participa da ceia como deveria participar. Ninguém, meus irmãos, entrega a oferta, o dízimo como deveria entregar. Ninguém faz mais nada. Tudo hoje temos que pagar. Tudo hoje temos que quase implorar. Mas a igreja irresistível, meus irmãos, ela testemunha o forte senso da missão. Ela tem que cumprir o ID de Jesus. 48 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, mas nós não temos, meus irmãos, a capacidade de mudar esse nosso Brasil, porque muitas vezes o coração, meus irmãos, enganoso do homem vai perdendo, meus irmãos, esse sentido maior do que é participar da ceia do Senhor. Paulo instrui muito bem isso em 1 Coríntios 11. A igreja irresistível, meus irmãos, é que nós temos o desejo de ir à igreja toda semana. Você percebe que o desejo das pessoas hoje não é a prioridade, o reino de Deus. Não é. E com isso, meus queridos, nós vamos refletindo um pouco. Puxa vida, o que é que está acontecendo com a igreja? Nicolas, meus irmãos, escreveu um livro, o que está acontecendo com o Evangelho? E você percebe que está acontecendo de tudo. Mas nós não podemos perder, meus irmãos, o desejo de servir a Deus, aquele que nos chamou com santa vocação. Eu gosto, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o verso, meus irmãos, de número 3, quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala com a igreja de Tessalônica, uma igreja, meus irmãos, que tinha a fé. Ele diz assim no capítulo 1, verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da esperança que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa igreja, meus irmãos, tinha essas características, porque era uma igreja irresistível. Uma igreja irresistível, ela tem uma fé operosa, não é uma fé morta, não é uma fé, meus irmãos, que está distante de nós, não é uma fé em alguma coisa, mas a fé que nós temos é num Deus Todo-Poderoso, Criador dos
céus e da terra. Ah, meus irmãos, se nós voltarmos para o Evangelho, se nós voltarmos para a palavra de Deus, você vai perceber que quando nós comemoramos aqui 502 anos da reforma nesse mês de outubro, você vai ver que a única coisa que Lutero queria era que a igreja voltasse às Escrituras. A gente percebe hoje que muitos da linha pentecostais estão voltando às Escrituras. E muitos da igreja reformada deixando as Escrituras. E com isso, meus irmãos, nós vamos deteriorando o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, do qual o Senhor Jesus Cristo ensina nos Evangelhos. Nós percebemos, meus irmãos, de que a igreja está diante de um desafio muito grande. Nós falamos, meus irmãos, que as nossas crianças são a igreja de amanhã, o futuro de amanhã. Não é verdade. Elas são hoje. É hoje que nós temos que inculcar na cabeça deles. É hoje que nós temos que ensinar o Evangelho. É hoje que nós temos que mostrar a graça de Deus na vida deles. É hoje que nós temos que ensinar a oração. É hoje que nós temos que ensiná-lo a decorar os versículos. Lembram antigamente? Eu sou daquele tempo antigamente, que quando vinha para a escola dominical, você falava versículos, se colocava em pé. Agora é a classe dos Cordeirinhos de Cristo, não é? Então só da minha família era 14, porque eram meus primos, né? 6 dos meus primos, 7 da minha casa, era 13, 14, não é? E aí então só nós ia lá na frente e falava, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é verdade? E então chegava no outro domingo, a professora, quem quer falar no versículo? E eu falava, eu quero. Salmo 23, 1. Passava 2, 3 domingos, quem quer falar o versículo? Eu levantava, Salmo 23, 1. Aí um dia eles falaram assim, não vale mais o Salmo. E eu falei, tá bom, ué. Passou 2 domingos, quem quer falar um versículo? Eu! Não pode o Salmo 23, não pode. Tá bom, e eu cheguei lá, Salmo 23. Não pode. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ufa, Joel, achei que você ia falar o Salmo 23 novamente. Hoje, meus irmãos, você conversa com as crianças, muitas delas não sabem o versículo. Eu estava pastoreando em Itajubá em 2007. E então eu perguntei para uma criança de 9 anos de idade, poderia vir à frente? Conta a história aí que você sabe, de Davi e Golias. E ele ficava olhando para mim, um menino bonito, falava assim, eu não conheço. Eu falei, então conta outra, conta por exemplo a de Jonas. Ele ficava olhando para os pais, eu não conheço. Eu falei, então faz uma coisa, fala para mim como é que eu entro na internet. O menino sabia tudo. Pastor, pode falar aqui ao vivo e a cores para todo mundo? Eu falei, pode. E o menino então pegou o microfone e falou assim, vocês fazem o seguinte, vocês pais, tem que aprender com a gente, tá bom? Tem que aprender com a gente, o menino é meio carioca, tem que aprender com a gente, tá bom? É o seguinte, se vocês quiserem, na casa do meu pai tem 2 computadores, eu ensino vocês de graça, mas tem que fazer o seguinte, e o menino foi falando, eu falei, uau, nem eu sabia, aprendi muita coisa naquele dia. Mas o fato, meus queridos, que eu quero mostrar é que nós estamos vivendo esse dilema, aonde as nossas crianças, onde muitas pessoas adultas também não estão sabendo aonde está o texto, onde se encontra, e nós vemos uma igreja aqui de Tessalônica dizendo o seguinte, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, e a esperança que eles tinham em Cristo Jesus. As pessoas estão hoje fazendo seguro de celular, fazendo seguro de carro, fazendo um seguro aí de vida por questão financeira, mas o seguro de vida eterna estão deixando de lado. Eu falei num velório quarta-feira passada lá na minha igreja, qual é o seguro que você tem? E o seguro é do celular, porque você já sai dali com o celular, já estão querendo fazer o seguro para você, e você topa. A igreja é irresistível, meus irmãos, você tem vontade de investir nessa igreja a longo prazo. Você não pode simplesmente chegar apenas na igreja e falar assim, puxa vida, eu vou investir nessa igreja, mas eu vou investir assim até um determinado ponto. Não pode.
Nós temos que investir, meus irmãos, até a volta do Senhor Jesus, porque Ele deixou o seu trono de glória. Diz lá Paulo em Filipenses 2, de 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois não usurpou em ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e obediente, obedeceu à morte, até a morte de cruz, para que o nome dele seja glorificado, e através da sua vida. A igreja irresistível não é as quatro paredes. A igreja irresistível é você. Perguntaram para Bill Hybels, não é? Em uma prédica dele, qual é a melhor igreja do mundo? E ele então respondeu: a melhor igreja do mundo é a igreja que está dentro de você, porque você é a igreja. Nós não podemos falar, aquela igreja é nossa. Eu não quero saber daquela igreja, daquelas pessoas. Não, nós estamos aqui por causa dessa graça. É a graça irresistível. A igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser irresistível para as pessoas que estão lá fora. Irresistível para você. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Não tem um cântico que canta assim? Por isso, meus queridos, a igreja é irresistível, ela tem vontade de investir a longo prazo. Há um sentimento de satisfação em fazer parte de uma igreja irresistível. Mas também, meus irmãos, quinto lugar, temos prazer em falar da igreja para os outros, não é? Será que nós temos esse dever de falar, meus irmãos, para os outros sobre a igreja? Porque hoje as pessoas querem ser amigos secretos. Igrejas secretas. A igreja secreta é a igreja perseguida, que tem vontade, que tem desejo, e que se reúnem, não é, de madrugada, em terrenos escuros, em lugares escondidos, porque não podem, não têm o mesmo privilégio que nós. Agora nós somos privilegiados. Meus irmãos, como que o Brasil é privilegiado? Você tem de tudo. Vai na Bolívia. Eu já estive no Paraguai, e já estive na Bolívia, já estive no Uruguai também. E quando você chega no Brasil, meus irmãos, você vai falar que nem o povo do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nós não acreditamos a riqueza que nós temos, e nós desperdiçamos tudo. Pecado. A igreja irresistível, meus irmãos, nós nos sentimos alegres, pois sabemos que a nossa igreja é um modelo de crescimento, não de perfeição. As pessoas hoje estão buscando e estão querendo perfeição na igreja visível. Não vai acontecer nunca. Somente a igreja invisível vai ser perfeita. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ser a igreja visível. Uma igreja, meus irmãos, que tem que fazer a diferença. Uma igreja que tem que amar o próximo. Não só falar do amor, mas amar mesmo. Tem que dar tapa à cara. Se possível tem que virar o rosto. Mas a igreja irresistível é esta igreja aqui. É uma igreja, meus irmãos, que tem o desejo de ensinar as pessoas, de falar para as pessoas, porque você faz parte dela. E se você faz parte dessa igreja, você tem que fazer a tua parte. Você tem que cumprir o propósito da missão. E quando você lê o texto de Mateus, você vê o Jesus falando para os discípulos: ide pregai o evangelho a toda a criatura. Ide vocês, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos de todas as nações. Isso aí foi incumbido a nós. Nós é que somos embaixadores do reino. 2 Coríntios 5:20, nós agora somos embaixadores do reino. É você e eu. Não pode ser, meus irmãos, algo só de uma liderança, não pode ser algo só da junta diaconal, não é algo só das sociedades internas, mas nós como num todo, uma igreja irresistível, aquela, meus irmãos, que tem prazer, aquela que zela pela doutrina, pela palavra, pelo ensinamento, mas aquela que vive, meus irmãos, fazendo a vontade de Deus. Mas também a igreja irresistível, ela experimenta uma grande transformação de vida. Hoje nós somos melhores do que ontem, e amanhã nós temos que ser melhores do que hoje.
Principalmente quando você participa de um momento tão abençoador como este. Não é por acaso. Você participar da ceia e lembrar os feitos de Deus na história. É você ler o texto do profeta Isaías, capítulo 53, e você perceber quem éramos antes da graça irresistível. Ele deu a sua vida por nós. Nós agora temos que viver a vida. E com isso, meus irmãos, o livro de Atos nos ensina o que é ser uma igreja irresistível. A igreja irresistível, meus irmãos, que tem a visão do reino. O livro de Atos mostra exatamente isso, que a igreja, meus irmãos, irresistível, no livro de Atos, é uma igreja que tem visão do reino, é uma igreja, meus irmãos, que tem visão do evangelho, é uma igreja que tem visão de vidas, é uma igreja que tem a visão do crescimento, é uma igreja que tem a visão da santidade, mas também, meus irmãos, da comunhão. Então a igreja irresistível, ela não é perfeita, mas está o tempo todo tomando posição para agradar a Deus. Não é isso que Tiago 4,8 diz? Quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Tiago, meus irmãos, fala do compromisso. Tiago fala da purificação. Tiago fala da contrição. Fala de uma vida que nós devemos ter como uma igreja irresistível. Então, meus irmãos, como é uma igreja irresistível? E eu quero colocar 4 coisas de uma igreja irresistível. A primeira coisa, meus irmãos, que o texto nos ensina, é no verso 19. A igreja irresistível, meus irmãos, é uma igreja que olha os problemas como oportunidade de crescimento. O verso 19, meus irmãos, do texto que nós lemos diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Uma igreja irresistível, meus irmãos, ela olha os problemas como oportunidade de crescimento. Vocês sabem que havia uma perseguição aos cristãos no livro de Atos. Pessoas foram mortas. E eu fico imaginando, meus irmãos, quando Estevão estava ali e Saulo consentiu na morte deles. E quando Saulo, meus irmãos, consentiu na morte de Estevão, e agora no capítulo 9 do livro de Atos, você percebe Saulo agora é uma pessoa convertida. E essa pessoa convertida, meus irmãos, agora as pessoas têm medo dele. Por isso que você tem que conquistar, através do evangelho, através da palavra de Deus, através de uma vida de testemunho, através de uma vida de santificação. Porque as pessoas hoje não querem pagar o preço. Quando Deus tirou o povo do Egito, lá em Josué capítulo 3, o povo já estava bem, mas de Josué capítulo 3, 5, há uma palavra para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Talvez, meus irmãos, a melhor mensagem para a igreja do século 21 seria uma frase dessa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As pessoas hoje preferem as bênçãos de Deus do que Deus. As pessoas estão muito mais atrás de novidades do que a bênção e a graça de Deus. A igreja irresistível é uma igreja que olha os problemas como oportunidade. Aqueles cristãos, meus irmãos, que foram perseguidos, eram, meus irmãos, para ir embora, mas diz o texto, meus irmãos, que eles continuaram, foram dispersos por causa da tribulação, mas eles não desistiram da fé, eles não desistiram de anunciar o evangelho, eles não desistiram de proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas, eles não deixaram de falar do amor de Deus, pelo contrário, eles continuaram anunciando a palavra de Deus a todo mundo, mesmo sendo provados. Há um texto de Apocalipse que fala assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Nós não sabemos o que é perseguição. A perseguição hoje para nós é de outra maneira. Você já imaginou se a perseguição fosse com a gente igual aconteceu com um pastor que está lá no Oriente Médio, o pastor Osni Ferreira, por exemplo? Pastor Osni Ferreira estava carregando um monte de Bíblia no seu carro. E ele precisava cruzar uma fronteira para levar as Bíblias na Jordânia.
E parece, meus irmãos, que quando chegou os 100 metros, 200 metros assim, ele ficou pensando, e agora? Estão parando e eu estou aqui com 50 Bíblias, como é que eu vou carregar isso? Como é que eu vou fazer? Se eu parar, tirar, eles vão ver. Se eu fizer qualquer outra coisa, não sei. E ele foi. Então, quando chegou bem diante ali de atravessar a fronteira, os policiais falaram para ele, encosta. E ele então disse que orou, Senhor, abençoe minha família. Então os homens pediram o documento do carro e tinha uma outra pessoa com ele de lá mesmo. E ele olhou para a pessoa e falou, ao irmão que era de lá, falou, cuide da minha família. Minha família deve voltar para o Brasil, com certeza estamos mortos. Então o policial falou, você pode abrir o capô do carro? E ele desceu do carro e abriu. E os homens olharam tudo ali, mandou abaixar e falou, segue em frente. Ele conta, meus irmãos, pastor Osni Ferreira, isso aconteceu em 2012, as Bíblias estavam lá, os policiais não viram as Bíblias. Você já imaginou, meus irmãos, se nós pudéssemos viver uma experiência? Porque as pessoas estão hoje falando de experiência de carro, uma experiência de trocar o carro, uma experiência que conseguiu uma casa nova, uma experiência, meus irmãos, que não tem nada a ver com o Evangelho da graça. Porque hoje, meus irmãos, nós vivemos e temos muita gente vivendo o Evangelho pervertido. O Evangelho pervertido, meus irmãos, é um Evangelho sem compromisso, sem regeneração, sem conversão, sem santidade. Mas o Evangelho da graça é o contrário. É o Evangelho, meus irmãos, que mostra o compromisso que nós temos que ter, a santidade, a vida com Deus, a caminhada com Deus, a transformação, o regenerar de Deus na nossa vida. E então nós nascemos de novo. E aí então, meus irmãos, nós passamos sim a ser perseguidos de uma certa forma, mas nós não desistimos da fé, nós mantemos a nossa fé, nós mantemos a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Então a perseguição na igreja, a morte de Estevão, meus irmãos, mostra de que a igreja é irresistível. Ela olha os problemas como oportunidade de crescimento. A minha pergunta é, qual tem sido os problemas que têm atingido a sua alma? Quando você lê o salmista Davi, no Salmo 40, por exemplo, o salmista Davi, meus irmãos, é alguém que se coloca diante de Deus. E ele diz o seguinte, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de lamaçal, e me firmou os passos. E no verso 8 do Salmo 40 ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Fiz um acampamento uma vez em Três Corações, mexi muito com acampamento. Uma vez eu fiz um acampamento sobre alma sobrevivente do livro do Philip Yancey. E no meio do livro tinha uma frase que nos chamou a atenção, então nós colocamos o título do acampamento assim, sou cristão apesar da igreja. E fiz uma camisa bem discreta, uma amarela, escrito de preto. Então eu realizei o acampamento, é como aquele ditado, né? Eu cortava a cana, chupava a cana, batia o escanteio e fazia gol. Então eu pregava, eu fazia a compra, ia para a cozinha, fazia tudo, né? E um dia faltou o negócio da cozinha, eu fui lá em Três Corações, no centro da cidade. Nós estávamos no Sesc, com 400 jovens. E então todos os caixas onde eu tinha que passar, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, essa frase é muito impactante. Eu estou precisando de uma coisa assim para a minha vida. Pessoas que não tinham nada a ver. E ela estava escrito bem grande aqui, sou cristão, apesar da igreja. Fui na cadeia na cidade de Caldas, falar o evangelho para aqueles presos, porque tinham 3 amigos de escola minha lá presos nessa cadeia. E os pais falaram, Joel, você está aqui hoje, por favor, vai lá nessa cadeia e pregue para eles, fala com eles. E eu fui, a camisa estava assim, sou cristão, apesar da igreja. Dos 40 detentos, 3 que eram meus amigos e mais uns 8 lá assim de vista que nós pudemos conhecer. E quando nós conversamos com eles, falaram assim,
Eu era da igreja, eu fui da igreja, meu pai também até hoje é da igreja. Por favor, Joel, arruma uma Bíblia para nós. Por favor, Joel, ore por nós. Aliás, eu fui pego enganado, eu não tinha nada a ver com aquilo, e eu já sabia da história. Mas para nós, meus irmãos, sermos uma igreja irresistível, é necessário nós olharmos o problema como oportunidade de crescimento. A pergunta é: o que o Senhor Deus quer de mim? O que o Senhor Deus quer ensinar? Você já viu tanto que as pessoas murmuram hoje? Você já viu tanto que as pessoas hoje estão distantes de Deus? E então, meus irmãos, nós percebemos de que a melhor maneira de nós vivermos de conformidade à vontade de Deus é perguntarmos: qual o propósito de Deus na minha vida? Estamos aí no mês rosa, passou o mês de amarelo. Deus me livre o mês amarelo. Para as mulheres agora, Deus me livre o mês rosa. Mas cuidado dos homens, hein? Novembro está chegando. Deus me livre o mês azul. Um dia desse uma pessoa escreveu alguma coisa lá no site, eu falei assim: não importa a cor, não importa se é janeiro, se é fevereiro, se é março, o importante é você estar com Cristo, o importante é você ter Jesus no seu coração, o importante é você nascer de novo. Pode ser rosa, amarelo, verde, azul, não importa. Você tem que colocar a sua vida diante de Deus. Os problemas vão vir, nós não estamos isentos do problema. Você olha para a história de Ruth e você vai perceber o quanto que aquelas meninas sofreram, o tanto que a Noemi, a Ruth e a outra sofreram, mas no final Deus abençoou a vida delas, porque elas não deixaram a fé. O nosso maior problema hoje é que qualquer coisinha, não vou mais à igreja. Meu menino de 6 anos falou assim: papai, tem que ir na igreja hoje de novo? Eu falei: por quê? Já sei, você almoçou ontem, você não vai almoçar hoje não, né? Já entendi, papai. Porque as pessoas têm uma ideia assim, né? Não vou na igreja não, vim de manhã, não vou à noite. Então tá bom, você almoçou ontem, não almoça hoje não. Fica a semana inteira sem almoçar, vou almoçar só sábado que vem. Não tem isso. Nós almoçamos porque é arroz e feijão. Mas arroz e feijão é arroz e feijão. Você só sobrevive hoje por causa do arroz e feijão. Você não come carne e picanha todo dia. Não, isso aí de vez em quando. Quem sabe o Rosa paga um churrasco para mim agora. A igreja irresistível, irmãos, ela olha os problemas como uma oportunidade. Como que você está olhando os seus problemas? Você tem colocado diante de Deus? Segundo lugar, meus irmãos, uma igreja irresistível é que ela está interessada na aprovação do Senhor. O verso de número 21, meus irmãos, diz o seguinte: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram, meus irmãos, ao Senhor. Então, meus irmãos, a igreja irresistível é uma igreja, meus irmãos, que de fato ela está interessada na aprovação do Senhor. Na igreja irresistível os frutos são visíveis, não é? Há conversões consistentes, vidas são transformadas, casamentos são restaurados, filhos são obedientes e novos líderes são levantados. Você olha para a história do livro e você percebe Pedro, meus irmãos, anunciando o evangelho em Atos 2, o verso 37, e ouvindo eles as mensagens, disseram: que faremos, irmãos? E Pedro disse para eles: arrependei-vos e credes no evangelho. Meus irmãos, parece que uma mensagem que está há mais de 2000 anos, mas é uma mensagem, meus irmãos, que ainda fala o nosso coração. Porque é essa mensagem que as pessoas estão precisando aí fora. Que diremos, irmãos? Essa é a mensagem que as pessoas têm que ouvir. Mas as pessoas, meus irmãos, estão resistindo à igreja do século 21. Eu fui pastor numa cidade pequena também, na cidade de Pedralva. 9.000 habitantes. Quando eu cheguei, o pastor que me antecedeu me chamou na casa dele e falou: pastor, aqui para o senhor conquistar o povo, você tem que jogar um futebol com esse povo, lá na quadra. Falou: tá bom, Então eu cheguei na quadra e ele foi junto também, né? Chegou lá e falou: esse aqui é o pastor Joel, o novo pastor daqui e tal. E aí então, meus irmãos,
ele foi embora, eu cheguei em janeiro, não fui jogar. Fevereiro também não fui jogar. Março também não fui. Quando chegou em abril, alguém ligou na minha casa e falou: pastor, vai ter um campeonato, o senhor não veio, vem aqui participar e tal. Eu peguei e fui. E quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim: pastor, que bom que o senhor veio. Se eu sou católico, mas se um dia eu tiver que ser crente, a primeira igreja que eu vou procurar é a igreja presbiteriana de Pedralva. E eu falei: olha, tá bom, mas por que você iria procurar a nossa igreja? Porque essa igreja, pastor, é a melhor igreja, ela é bem parecida com a nossa. Quando ele falou isso, eu falei: como é que é? Pastor, a igreja presbiteriana é parecida com a católica, batiza criança, toma umas caipirinhas junto com a gente, joga truco. Eu falei: não é essa igreja não. Não me fala o nome das pessoas, por favor, não me fale. Ele tomou um choque. Eu falei: não, essa não é a igreja, não é possível, eu cheguei agora. E eu sei que eu fiquei com muita raiva. Acho que aquele dia eu preguei assim, como se a ira de Deus viesse sobre o povo. E tinha uma irmã que tinha um cachorrinho, que esse cachorrinho ia na igreja também. Até ele fez assim, pensa bem, a mulher faltava, mas o cachorrinho não. Você acreditava uma coisa dessa? Ele vinha sempre no último banco. Os primeiros meses eu assustei demais, aí depois eu dei um break. Falei: não, cachorro aqui dentro da igreja não, entendeu? Um cachorro tipo animal assim, não, deixa ele lá fora, por favor, não é? A igreja irresistível, meus irmãos, ela está interessada na aprovação do Senhor. E eu levei bem a sério aquilo que ele falou, e eu comecei a mostrar para a igreja que nós temos que fazer a diferença. Era congregação ainda, novinha, 60 anos de congregação. 60 anos de congregação. Quando chegava o dia do aniversário dela, eu tinha vergonha de falar que é aniversário da nossa congregação. Quantos anos? 60 anos. Eu falava bem rápido, porque eles não tinham, meus irmãos, essa visão de tornar uma igreja irresistível. E eu falei: nós temos que tomar atitude. Ou vocês tomam atitude de viver de conformidade à vontade de Deus, eu deixo o pastorado em agosto. Foi dessa forma. Eles jogavam mesmo, eles participavam, eles bebiam, até no carnaval eles pulavam. E eu cheguei para Deus e falei: tem misericórdia. Ou vocês mudam de vida, ou eu encerro meu pastorado aqui. E no terceiro domingo, no segundo domingo, quando estava comemorando 148 anos da IPB, e eu cheguei para a igreja e falei: Yandejara Tandaruvassá para vocês, é no Guarani, Deus abençoe e guarde vocês, eu estou indo embora. Naquele momento em diante, é que eles perceberam, de que nós não temos que estar interessados em agradar a cidade, nós temos que estar interessados na aprovação do Senhor. E eu sempre bati na tecla com eles, porque meu pai sempre fez isso. Quando eu falava para o meu pai: pai, eu posso ir na cidade tal, com os amigos tal? Ele falou: se você tiver a aprovação de Deus, e se Jesus estiver lá, meu filho, quem sou eu para impedir? Então nós já ficava dentro de casa, entenderam, né? Porque nós sempre fazemos as coisas sem a aprovação de Deus. Esses homens aqui tinham a aprovação de Deus, a mão do Senhor estava com eles. E porque a mão do Senhor estava com eles, muitos crendo se converteram ao Senhor. Tomara a Deus, meus irmãos, que isso volte a nós neste ano. Quem sabe Deus tenha misericórdia da sua graça irresistível e faça isso acontecer de novo, para que eu e você, as pessoas olhem e percebam de que a mão do Senhor está conosco. Não é a mão do Satanás, não é a mão do mundo, não é a mão daquele que quer ditar as regras para você, mas aquele, meus irmãos, que criou todas as coisas, aquele que deu a vida por mim e por você, Ele está dizendo: eu estou contigo. Assim como Ele falou para Josué, assim como Ele falou para tantas outras pessoas, Ele pode estar falando conosco também. Olha, eu estou contigo, não desanime, coragem, para testemunhar da tão grande salvação.
Porque quando o autor de Hebreus, no capítulo 2, escreve no verso 3, como negligenciamos a tão grande salvação, como que eu e você podemos negligenciar essa tão grande salvação que é dada a nós? Terceiro lugar, meus irmãos, a igreja irresistível evidencia a graça do Senhor através de uma vida frutífera. O versos 23 e 24 diz: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Dizendo, meus irmãos, de uma maneira bem simples, você não vê a hora de fazer parte de suas funções, porque a igreja irresistível, meus irmãos, é uma igreja que evidencia a graça do Senhor, através de uma vida frutífera. A minha pergunta é: você tem produzido frutos? Você tem produzido os frutos para a glória de Deus? Porque se nós não produzimos frutos, nós temos que olhar o texto, meus irmãos, de João 15. João 15, o verso 7 diz: olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Nós só vamos produzir frutos de duas maneiras: se a palavra de Deus permanecer em nós, e se nós, meus irmãos, estivermos ligados na fonte. Jesus mesmo diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ou nós mudamos de vida, ou nós, meus irmãos, vamos se tornar uma igreja igual na Europa. As igrejas na Europa hoje, meus irmãos, é templos vazios. As igrejas na Europa hoje são igrejas, meus irmãos, que tem bares dentro deles. Pastor Hernandes pregou aqui, eu vi pela internet, falou aqui nessa igreja. As igrejas por qual ele passou, as igrejas estão lá, viraram boates, viraram tudo. Reverendo Ricardo Gondim, quando estava boa da ideia, em 1985, 90, ele diz uma frase muito interessante. Nós estávamos fazendo um seminário lá em 94, fazendo o seminário, a igreja dele era pertinho lá, e ele diz o seguinte: olha, daqui a 50 anos, se a igreja brasileira não mudar, pode brevemente, nos últimos 70 anos no máximo, virar uma grande Europa. E se nós analisarmos como que está a igreja brasileira hoje do século 21, talvez, meus irmãos, a próxima geração, que já está difícil, da minha geração para as outras gerações e geração dos nossos filhos, uma geração que cada dia mais está distante de Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, a igreja, meus irmãos, irresistível, ela busca uma espiritualidade contagiante. O versículo 25 e 26: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uma igreja irresistível, você não sente compulsão de sair à caça, meus irmãos, de uma igreja diferente. Há um forte, meus irmãos, sentimento de satisfação quando você se une à assembleia local de que participa, a igreja do qual você foi chamado, não é verdade? Quando meu pai se converteu em 1975, eu era pequenininho, e meu pai então ia para a igreja, eu chegava lá, ele saía 2 horas antes, e nós ficávamos assim: pai, mas 2 horas antes? Porque eles iam ensaiar um único cântico para cantar com a igreja toda a noite. Os antigos aqui sabem, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu digo, satisfação sem fim. Sim, paz real nas horas das aflições. Achei um segredo, é Cristo, o meu Salvador. Ah, meus queridos, como nós precisamos ter essa satisfação em Deus. É como o salmista no Salmo 27, o verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu venha morar na casa do Senhor todos os dias. É como o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles saíam em procissão e iam à casa do Senhor. Nós hoje temos carros, não temos motivos, meus irmãos, para dizer não. Ouviram o pastor Benjamin ontem na igreja de Vila Paula, ontem à noite. O pastor Benjamin é o pastor chefe lá da missão Caiuá, contando a história de uma mulher que andou 3 dias
3 dias para ouvir a palavra de Deus e com o pastor Benjamin. 2 dias no barco, uma chuva, mais uma chuva. Ele disse que quando chegou lá, um dia antes, estava lá ele se preparando para o culto, e a chuva caía, e deu 7 horas da noite, ninguém, deu 7:30 da noite para começar o culto, tinha só ele na igreja. E ele disse que fez uma oração, falou: obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. Quem sabe é para eu ficar aqui sozinho com o Senhor. E ele falou que fez uma oração a mais longa da história da vida dele. 2 minutos. Quando ele levantou, estava lá a irmã Rosa, toda molhada, mas com a Bíblia debaixo do braço. Pastor, pode começar o culto. Eu cheguei. Graças a Deus eu cheguei. Pastor, faz 2 dias que eu estou debaixo de chuva. Estou tremendo. Molhou tudo a minha roupa. Mas a palavra não molhou. Ela está aquecendo o meu coração. Só pode pregar para mim, por favor. Isso é uma igreja irresistível. Em último lugar, a igreja irresistível, ela contribui financeiramente para a expansão do reino. O verso 29 diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A igreja irresistível, meus irmãos, ela investe os recursos no reino. Ela tem maturidade, meus irmãos, para elaborar grandes projetos. Não é projetos de homens, mas projeto, meus irmãos, que é colocado diante de Deus, diante de oração. Porque o mais importante é que elas queriam agradar a Deus. Ela ajuda financeiramente as igrejas carentes. Ela tem um forte senso para ajudar sem esperar nada em troca. Você olha para a carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8, a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Você vê Paulo agradecendo a igreja de Filipos, ali em Filipenses 4, 11 a 13. Você vê Paulo, meus irmãos, orando lá em 1 Timóteo 6, 6 e 8. Por isso, meus irmãos, a igreja irresistível, ela contribui financeiramente para a expansão do reino. Eu quero dizer 2 coisas. O que muda a sua história é o que você decide e faz. Você sabe qual é o seu maior desafio? O maior desafio é que a igreja irresistível é ela se tornar a igreja que está dentro de você. Isso, meus irmãos, vai fazer a diferença. Não é somente participarmos do culto, não é somente participarmos da ceia, mas é de nós, meus irmãos, cumprirmos com a nossa missão. A noiva estava linda. Sabe aqueles casamentos de fazenda? Em Minas Gerais, eu sou ali da região de Poços de Caldas. Casamento na fazenda, inclusive fui participar de um há 15 dias atrás. E é tão interessante porque o casamento na fazenda é diferente de qualquer outro lugar. O fato é que 5 horas da manhã, você já começa a escutar o barulho das panelas. Você já encontra o pai da noiva matando o porco. Você já vê as irmãs na sexta-feira, as irmãs ajudando a matar as galinhas, não é? Temperar tudo, fazer a maionese, a festa lá é assim, faz tudo na sexta para o sábado. 1 hora da tarde, o almoço maravilhoso, e quando de repente, agora todo mundo vai para suas casas, mas a noiva fica ali na fazenda, e o noivo vai para um outro lugar. O noivo vai se preparar então, para o casamento, aliás, é o casamento da vida dele. E aquela igrejinha pequenininha ali, que cabe mais ou menos umas 80 pessoas, ali mesmo na fazenda. E então deu 5 horas da tarde, a noiva estava no último andar, não é ali? E de repente a noiva pronta, bonita, o noivo já está lá na igreja, prontinho, 5 horas da tarde. E a noiva então 5 horas da tarde sai lá de cima do sótão. E ela então descendo a escada, o seu vestido enrosca num daqueles pregos, sabe? Rasgou o vestido da mulher.
E ela então começou a chorar. Como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou fazer meu único vestido, o meu casamento? Como que eu vou fazer? E então a irmã teve uma notícia boa. Eu tenho uma linha vermelha aqui, é a única que tem, vamos costurar. Costurou 1,5 metro de linha vermelha. Ela não concordou muito, mas gostou, falou, tá bom, não tem outra coisa. E ela então vai descendo a escada, e o pé dela, o sapatinho dela enfia dentro de um buraquinho ali e quebra a sandália. Quebrou o sapatinho dela. E ela entrou em desespero. Pegou o sapato, jogou pela janela. Alguns padrinhos dizem que viram, jogou de longe. A noiva não vem mais. E o noivo desesperado, para lá, para cá, para lá e para cá. E a irmã falou assim, eu tenho um calçado que vai dar certinho aqui, só que ele é amarelo. Mas como é que eu vou fazer? Vai descalço? Não, vai com essa amarela. Então ela colocou ali o amarelo. E desceu a escada. O carro, meus irmãos, que ela ia aí não deu certo. Teve que ir num jipe. Sabe um jipe? Aberto, tudo estourado. E ela foi. Quando chegou na igreja, meus irmãos, começou a chorar. Que vergonha. Meia hora de atraso. O rosto, toda a maquiagem dela caiu. A irmã falou, eu tenho uma solução. Vamos enxugar somente. Enxugou, jogou um pó nela lá de trigo que tinha lá naquele meio lá, ficou meia branca assim, ó. E o noivo andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Mas quando tocou o cântico, a noiva entrou. E o noivo daqui parado diz assim, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Assim, meus irmãos, é a igreja de Cristo. Com o pecado, com as suas acomodações, com as suas murmurações, com as suas características errôneas, todo cheio de defeito. Mas quando o noivo voltar, ele vai olhar e dizer, que noiva linda. Está lá em Apocalipse. A igreja do Senhor Jesus, do qual você e eu fazemos parte. Esta é a igreja. Que nós possamos, meus queridos, ser uma igreja irresistível. Uma igreja que ama o Senhor. Uma igreja que ama as Escrituras. Mas uma igreja que está disposta a servir. Que Jesus nos abençoe. Amém.